primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, em especial os médicos que disponibilizaram do tempo deles para vir aqui nos enriquecer com esse conhecimento todo que eles têm nessa noite tão especial. Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar. Só se estiver funcionando. Eu sou a Andressa, eu sou representante da Associação Eu Luto pela Imuno Brasil, que é uma associação de pacientes com erros inatos de imunidade, que atua a nível nacional, dando orientação, apoio e literalmente lutando pelos direitos dos pacientes que passam com tanta dificuldade. Eu queria falar para vocês sobre o nosso mascote, que é a Lina. Vocês devem ter visto ali na entrada. Ela faz alusão às frases que os médicos geralmente escutam nas faculdades de medicina, que é: quando ouvir cascos, pensem em cavalos e não em zebras, dizendo que é para focar no diagnóstico óbvio. Só que quando a gente fala de erro inato de imunidade, a gente tem que fugir do óbvio. Então, nosso objetivo aqui essa noite é fazer com que todos vocês saiam daqui pensando em zebras. Bom, eu me apresentei como representante da associação, mas quero explicar para vocês agora o que nos trouxe aqui hoje. Esse é o Luca, meu anjo, meu filho, e provavelmente o motivo pelo qual eu vou me emocionar em algum momento dessa noite, então já peço desculpas antecipadamente. Eu vou contar para vocês um pouquinho da história dele, para que vocês possam entender o motivo da gente estar aqui hoje. O Luca nasceu no dia 14 de dezembro de 2023 e 7 dias depois ele teve a primeira internação dele na UTI por sepse. Nós tratamos com diagnóstico, com um antibiótico e fomos liberados para casa para viver a vida normal. Quando ele tinha aproximadamente 3 meses de vida, ele começou a apresentar sinais de alteração na BCG. Nós tínhamos um pediatra excelente na época que nos dava todo o apoio. E ela disse que provavelmente era uma demora na cicatrização, que até os 6 meses melhoraria. Antes mesmo dele completar 6 meses, de um dia para o outro ele apareceu, há exatamente 2 anos atrás, aliás, às vésperas da enchente de maio, apareceu um grande caroço no pescocinho dele e nós levamos para emergência. E esse foi o início da nossa luta pelo diagnóstico do Luca. Ele não tinha mais sinais, ele tinha alteração na BCG e o caroço no pescoço. Nos exames laboratoriais deram algumas alterações, no raio-x de tórax apresentou algumas alterações também, mas ninguém conseguia descobrir o que ele tinha. 15 dias depois, conseguimos acesso a uma imunologista, que é muito importante no diagnóstico dos erros inatos de imunidade, e fechamos o diagnóstico de doença granulomatosa crônica, que é um erro inato de imunidade. Depois os especialistas vão explicar para vocês muito melhor do que eu, mas que faz com que ele nos defendesse de fungos e bactérias. Fomos liberados para casa para acompanhar com os especialistas, tratando o que a gente achava ser uma BCG-ite, né, causado pela BCG, que tem a bactéria atenuada. E íamos fazer exames de imagem quando realizasse 4 meses de tratamento. Quando voltamos para os exames, para nossa surpresa, não tinha melhorado nada, tinha piorado drasticamente, a infecção estava bem descontrolada. Nós já tínhamos um doador em vista para o transplante, mas ainda nada certo, não tínhamos o ok do plano de saúde, não tínhamos nada organizado. Internamos para verificar o que seria essa infecção descontrolada e, para nossa surpresa, não era BCG-ite, era uma infecção fúngica causada por Fusarium, que acometeu o cérebro, coluna, pulmão e as costelinhas dele, e fez com que no decorrer da internação ele perdesse um pedaço do pulmão. Ficamos 6 meses internados na Santa Casa até conseguirmos organizar tudo para o transplante. E no dia 4 de abril de 2024 realizamos o transplante de medula óssea, que seria a nossa única chance de cura para ele. E infelizmente o transplante não pegou.
ele pegou alguma bactéria, teve diversas intercorrências devido ao estado de saúde que ele já se encontrava por causa do fungo e também por causa do transplante, e não conseguiu resistir. Então, no dia 5 de maio de 2025, ele faleceu, me deixando uma saudade imensurável e uma missão enorme e muito bonita, que é fazer com que outras famílias não passem pelo mesmo que a gente passou, pela mesma dor que a nossa família passa. E é por isso que a gente está aqui hoje. Agora, para situar vocês um pouquinho mais sobre as imunodeficiências, eu gostaria de chamar a doutora Regina, que é uma grande amiga da minha família. Alergista e imunologista da ASBAI, pediatra e imunologista no Hospital da Criança Conceição e diretora de Ética e Defesa Profissional da ASBAI. Boa noite a todos. Impossível não se emocionar com o depoimento da Andressa. Andressa eu conheci com o Luca ainda antes do dia 20 de setembro, que ela foi ao consultório, já com diagnóstico. E a Andressa é uma pessoa que eu admiro muito e por quem, além dos pacientes que a gente acompanha com a inato imunidade, por quem eu tenho grande respeito, admiração, a força que ela tem demonstrado depois de uma perda tão grande do Luca. Né? Eu admiro muito a Andressa. E nos momentos tão difíceis que a gente se encontra em relação aos erros inatos da imunidade, a Andressa tem sido uma força, assim como o Luca, que eu conheci. Então, exemplo de luta, transformando uma dor numa meta que é ajudar os pacientes com erros inatos a fazer diagnóstico precoce e também para que recebam o tratamento precoce adequado. Né? Então, eu vou... Eu vou falar muito rapidamente, porque os outros colegas vão discursar mais longamente. Por que não o diagnóstico tardio? Né? Essa criança eu recebi aos 6 meses o diagnóstico de alergia a leite de vaca, como são a maioria das crianças, em torno de 6 meses. Internou para avaliar a alergia a leite de vaca, usando o Neocate. No dia seguinte, a pediatra lá do hospital, a doutora Ana Elizabeth, com vasta experiência, internou essa criança para um quadro inicial de um quadro respiratório. No dia seguinte ela estava entubada. Eu comecei a acompanhar, ela já estava com mais de 30 dias de internação, muito grave, e já com as consequências da BCG. Né? E a gente pode ver que ela não tem o timo, a BCG, fez uma BCGose, uma tuberculose, conseguiu, felizmente, ir a transplante, a doutora Liane Daut, mas o diagnóstico muito tardio. Ela não resistiu ao transplante já com 1 ano e 2 meses de idade. Isso que o transplante foi muito rápido, graças à doutora Liane Daut, que realmente tem sido grande parceira dos nossos diagnósticos lá, uma das grandes parceiras, mas a maior por causa do transplante, né? E assim como eu tenho esse diagnóstico que foi tardio, então, por que não o diagnóstico tardio? A gente deve evitar danos irreversíveis, estruturais e sequelas, complicações respiratórias, bronquiectasias, um desenvolvimento inadequado, uma desnutrição grave como essa criança tinha. Normalmente essas crianças chegam para a gente com peso do nascimento, com meses de idade. Então não é assim, alergia a leite de vaca normalmente não causa uma desnutrição tão grande. Então é preciso que se tenha esse sinal de alerta. Infecções graves, recorrentes, difíceis,
necessita internação, então um número grande de internações. E o que um diagnóstico precoce vai, em que ele vai ser importante? O tratamento vai ser instituído individualizado, a gente vai controlar as infecções de forma muito agressiva, a gente tem que ser agressivo no tratamento. Nós vamos preservar órgãos, principalmente pulmão, intestino, nas doenças inflamatórias intestinais de início precoce que a gente tem visto, e fígado. O desenvolvimento vai ser o mais próximo ao adequado e a gente vai ter um menor número de internações, um prognóstico muito melhor. E nós estamos agora frente à necessidade, por lei, de se instituir a triagem ampliada, né? E a gente sabe que o Programa Nacional de Triagem Neonatal de 2021, ele amplia para 50 o número de doenças raras detectadas pelo teste do pezinho. A partir do ano que vem, torna-se obrigatória a fase 4 e 5, e por isso o Dr. Tiago está aqui com a gente, tem sido um parceiro, para a gente ver o que a gente consegue no Rio Grande do Sul. Nós temos no Brasil já instituído em parte de São Paulo, Minas Gerais, um programa muito bom. Agora no Brasil eles mostraram, realmente é muito bom e começou com um grupo de mães, né? Então, assim, é muito importante, a Andressa está com a gente fica muito agradecida e a gente tem mesmo que te apoiar, muito, tá? Uma parte, Distrito Federal também já tem, Mato Grosso também está começando. Então, a gente precisa que aqui no Sul a gente também tenha, para evitar que, em 15 anos, eu tive 2 pacientes que chegaram ao hospital e que eu consegui fazer diagnóstico, os 2 evoluíram a óbito, porque o diagnóstico veio aos 6 meses. Essas crianças precisam até os 3 meses de idade serem identificadas e transplantadas, né? E, se possível, não fazer BCG se a gente conseguisse isso bem rápido, né? E a triagem acho que possibilita. Diagnosticar uma imunodeficiência grave como a SCID ao nascimento significa salvar vidas. Isso e a gente não pode esperar. Então, o lema da Semana Mundial dos Erros Inatos da Imunidade este ano é: o imunodeficiente, ele não pode esperar o diagnóstico, ele não pode ser tardio, e para isso a gente tem que pensar, né? E eu gostaria de agradecer a Andressa, não conheceu pessoalmente, mas conhece de nome, a doutora Beatriz Tavares Costa Carvalho. Eu, quando entrei para o hospital, já com 50 anos de idade, eu fui começar a fazer o hospital e eu me dei de frente com crianças muito graves. E eu tive que aprender erros inatos da imunidade. Na época ainda falava-se imunodeficiência primária, porque era só infecções, e hoje a gente sabe que não, isso ampliou para as autoimunidades, neoplasias e inflamações. A doutora Beatriz Costa Carvalho, ela era da Unifesp, e na época eu era presidente da regional, eu fiz muitos eventos e ela veio muitas vezes. Ela gastou o tempo da vida dela para vir aqui nos ensinar. E todas as crianças, inclusive essa SCID que eu diagnostiquei foi com a ajuda dela. E por conta disso, eu sou muito agradecida. Ela infelizmente faleceu na mesma época que eu tive câncer, ela também teve. E 2 anos depois ela morreu. Mas ela continua sendo a minha luz, a minha estrela lá em cima que me guia, que me dá forças, porque as doenças são difíceis de tratar e é por isso que nós estamos aqui, para tentar fazer com que todos nós pensemos nos erros inatos da imunidade, né? Para tentar ajudar e melhorar essa vida. E, claro, esse diagnóstico com o teste do pezinho, eu acho que assim, é muito importante no nosso estado. Olha, 4 estados na nossa frente, a gente também tem como tentar instituir aqui no nosso estado. Muito obrigada. Aí, bem na hora que eu ia agradecer as pessoas. Bom, enquanto volta a apresentação, eu vou agradecendo os nossos patrocinadores, enquanto a gente aguarda patrocinadores e apoiadores, enquanto a gente aguarda o slide. Agradecer primeiramente a CSL, que patrocinou o evento. Acho que agora vai voltar.
A ASBAI, pelo apoio de sempre aqui representada pelo Dr. Renan. O projeto Impact, da doutora Fernanda. Eu estou procurando o Dr. Oswaldo, não estou encontrando o Dr. Oswaldo. A doutora Eliane também, acredito que esteja junto. Pela parceria e toda a luta pelo diagnóstico precoce. A doutora Helena Velasco, que não conseguiu estar presente por motivos incríveis e super justificáveis. A Casa dos Raros, que vai ter lugar de fala aqui depois. Também não conseguiu o Dr. Roberto estar presente, pois ele está no Canadá. O Kremers, pelo apoio do local, representado pelo Dr. João Krauser. E pelo apoio com os materiais impressos que aqui distribuímos e pelo apoio na luta pelo teste do pezinho ampliado para imunodeficiência, eu gostaria de agradecer o Dr. Tiago e aproveitar a oportunidade para dar um presente para ele e dar um lugar de fala para ele também no evento. O Dr. Tiago está tentando bravamente conseguir para a gente uma audiência pública, para a gente conseguir implementar o teste do pezinho ampliado finalmente no Rio Grande do Sul. Obrigado. Eu quero agradecer o convite, Andressa, doutora Regina. A senhora também nos inspira com todo o seu trabalho. Primeiro, situar vocês, eu sou médico de formação, eu sou gineco-obstetra há 28 anos, né? E de trabalho ininterrupto lá no Hospital Presidente Vargas, um hospital que é referência. Eu sou da época dos erros inatos do metabolismo, né? Então, e tenho acompanhado muito a luta da Andressa, a luta de tantos pais e tantas mães nessa necessidade que o tempo nos mostra e dessa importância de aumentar da testagem de 5 doenças para 50. É a multiplicação de 5 para 50 e uma condição de prevenir danos neurológicos, de prevenir mortalidade a partir do diagnóstico precoce. O Estado do Rio Grande do Sul, para situar vocês, já tem a Lei 15.470 de 2020, que é a lei que amplia o teste do pezinho efetivamente. Mas essa lei ainda não saiu do papel. E por isso da importância dessa mobilização, da mobilização da audiência pública, para que a gente possa efetivamente cobrar das gestões ações no sentido de viabilizar na prática essa execução desses testes. Não se trata de fazer discurso político ideológico ou de fazer, ou de apontar culpados, ou de buscar romper com as estruturas e as gestões. Se trata de agregar, construir e fazer com que se cumpra aquilo que está escrito na lei estadual. Notem que a lei federal é de 2021, a lei estadual é de 2020, né? E é esse o nosso intuito, esse é o nosso objetivo, né? De fazer com que na prática se cumpra esse que é um direito das crianças, dos pais e das mães. De que forma a gente vai caminhar para essa evolução? A gente vai precisar construir. A gente vai precisar construir com a Casa dos Raros, a gente vai precisar construir com o Hospital Presidente Vargas, a gente vai precisar construir com o GHC ou com o Hospital de Clínicas, eu não sei exatamente
como é que a gente vai processar e conseguir avançar nesse sentido. O fato é que a gente precisa fazer isso, né? São doenças, como foi exposta aqui, como todos vocês sabem, estão cansados de saber, são doenças que as suas consequências são preveníveis, as suas consequências podem ser modeladas com poucas condutas, né? Mas é preciso não perder de fazer esse diagnóstico. Não retirar das famílias, das mães, dos pais, das crianças, estas oportunidades. Eu acho que a gente não tem ainda nenhum estudo mais... Isso a gente conversou na outra audiência pública, na outra reunião, não era uma audiência pública, era uma reunião, não existe ainda nenhum estudo muito aprofundado de farmacoeconomia desse processo, mas certamente o recurso do SUS, o recurso governamental que se gasta é muito maior do que o custo dos exames. Então, até na farmacoeconomia, a gente vai mostrar uma economia de recurso público. Então, melhora a qualidade de vida, tem diminuição de recurso público. Então, por que não fazer, né? Por que não investir na realização destes exames, destes 50 exames, aumenta de 5 para 50, se nós vamos melhorar a qualidade de vida, se nós vamos diminuir mortalidade, se nós vamos economizar recurso e se nós vamos diminuir sofrimento de famílias. Por que não fazer? Então, essa é a pergunta que fica, né, aos gestores da saúde, e que não é o nosso foco e não é o nosso objetivo encontrar culpados. É construir pontes e construir caminhos para que seja executado aquilo que tecnicamente, aquilo que medicamente é correto. Então, contem comigo para isso. Amanhã devemos finalmente, eu acho que aprovar a audiência pública, né, que parece que está encantada, né, por vários motivos. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente não teve quórum em diversas sessões. Espero que amanhã nós possamos aprovar isso e aí, numa audiência pública republicana, numa audiência pública de construção, nós possamos juntar os diversos agentes municipais, dos municípios que têm gestão plena, do Estado, a Secretaria Estadual de Saúde e os organismos federais, GHC, clínicas, enfim, que nós possamos sentar numa mesa e possamos achar uma saída para começar a avançar na execução desses exames. Então, contem comigo, Andressa. Eu acompanhei vários casos da minha trajetória como gineco-obstetra, né, e que realmente a gente precisa ter uma conduta enérgica do poder público no sentido de resolver esse problema. Muito obrigado pela oportunidade e a gente segue à total disposição de vocês. Obrigado. Vou guardar com muito carinho, muito carinho.